Procuradoria-Geral da República apresenta nova denúncia envolvendo o ex-presidente Lula. Você vai ver também um acidente causado por um menor em um ônibus furtado no interior paulista, a apreensão de 71 quilos de explosivos na Bahia e policiais dançando forró em pleno horário de trabalho. Pelo mundo, ataques no Afeganistão com 31 mortos, entre eles 9 jornalistas, e a chegada de dezenas de imigrantes na fronteira do México com os Estados Unidos. Você teria coragem de enfrentar essa onda gigante aí com mais de 24 metros de altura? O feito é de um brasileiro e tem a canção Ocean com o DJ Alok. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado? Fique aqui comigo. Olá, boa noite. A Procuradoria-Geral da República apresentou uma nova denúncia por corrupção passiva contra o ex-presidente Lula e outros petistas. Além de Lula, os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo foram denunciados. No caso da senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, o pedido de condenação é por lavagem de dinheiro. O empresário Marcelo Odebrecht também aparece por corrupção ativa. Segundo a procuradora Raquel Dodge, a Odebrecht colocou à disposição do PT 64 milhões de reais em troca de decisões do governo que favorecessem a empresa. A PGR também afirma que na campanha de 2014 ao Senado, Gleisi Hoffmann aceitou receber doação não declarada da Odebrecht no valor de 5 milhões de reais. A denúncia foi encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Na Bahia, a Polícia Federal apreendeu uma lancha com 71 quilos de explosivos na Baía de Todos os Santos. Essas imagens mostram o momento em que os agentes disparam contra os criminosos. Meu Deus! A polícia suspeita que os explosivos seriam usados em ataques a caixas eletrônicos. 2 pessoas foram presas. Em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, um jovem de 25 anos foi morto a tiros no meio da rua. Moradores gravaram a execução. A vítima é Guilherme Santos de Assis. Ele teria sido morto por engano. O alvo dos criminosos seria o primo dele, suspeito de integrar uma quadrilha de tráfico de drogas. 2 homens já foram presos. Em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, 13 pessoas ficaram feridas após um ônibus cair em um barranco. Este vídeo, gravado logo depois do acidente, mostra passageiros sendo retirados do veículo. O motorista disse que tentava desviar de uma moto quando o acidente aconteceu. Em São Carlos, no interior paulista, um outro acidente. Um ônibus dirigido por um adolescente de 17 anos invadiu uma casa. O jovem, que tinha furtado o coletivo, perdeu o controle da direção durante uma curva. Parte do telhado e o muro da residência foram destruídos. Ninguém ficou ferido. O menor foi apreendido. E olha, violência em São Paulo. Bandidos assaltaram uma joalheria de um shopping que fica na Zona Oeste e causaram maior pânico. 8 homens invadem o shopping. A quadrilha entra na joalheria e começa a quebrar as vitrines. Uma funcionária tenta fugir, mas é alcançada. Uma vendedora que preferiu não se identificar diz que ouviu vários disparos. De repente eu olhei para o lado, do lado de onde eu trabalho, veio um rapaz com a arma, colocou a arma na cabeça dela e nisso voltou com ela para a loja. Aí quando eu olhei para o outro lado, tinha mais uma turma armada, né? Aí tinha rendido um segurança e aí depois eu abaixei, fiquei abaixada, só vi os tiros. Depois de um certo momento ele saiu correndo. Um suspeito foi baleado. De acordo com o shopping, Rodrigo Rojas, de 26 anos, foi atingido por um cliente. A justiça decretou a prisão preventiva de Rodrigo. Os outros assaltantes conseguiram fugir. E olha só, gente, essas imagens aqui. 2 policiais militares foram flagrados fardados e armados dançando aí um forrozinho num bar que fica na região central de São Paulo. Eles estavam em horário de serviço. Um deles dança ali com uma mulher, o outro segura uma latinha de bebida. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública, depois, de acompanhar essas imagens aí, informou que os PMs já foram afastados das atividades operacionais e que o inquérito agora será instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar.
Centenas de imigrantes que saíram da América Central em março deste ano chegaram à fronteira com os Estados Unidos para pedir asilo ao país. Cerca de 200 pessoas aguardam atendimento no serviço de controle alfandegário. Segundo autoridades americanas, não há capacidade para atender todas as solicitações de uma só vez. A caravana partiu da cidade de Tapachula, no sul do México, com quase 2.000 pessoas. Muitos não conseguiram completar o trajeto. Na capital russa, cerca de 10.000 pessoas lotaram as ruas de Moscou para protestar contra as restrições de uso da internet. Desde o início do mês, o país tem bloqueado o aplicativo de mensagens Telegram, desenvolvido por um empresário russo, que se recusa a compartilhar dados dos usuários com o governo em nome da privacidade. A agência de comunicações da Rússia também bloqueou servidores de gigantes da tecnologia, como Google e Amazon. Uma operação coordenada pela Interpol com agentes de 13 países prendeu 22 pessoas no Caribe e América do Sul. Todas são acusadas de tráfico humano. Cerca de 350 pessoas, entre crianças e adultos, que trabalham em boates, minas de ouro, fábricas e fazendas foram libertadas. 500 policiais do Brasil, Guiana, Venezuela, Caribe e outras 9 nações apreenderam equipamentos de informática, celulares e dinheiro. A Operação Libertar durou 2 anos. Pelo menos 31 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas em 2 atentados terroristas que foram promovidos pelo grupo Estado Islâmico. 9 dessas vítimas eram jornalistas que trabalhavam no país. O primeiro ataque aconteceu na região de Shazdarak, em Cabul. Essas imagens mostram o desespero de quem estava no local. Os alvos eram o Serviço de Inteligência Afegã, as forças de segurança do país e um comboio sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os locais atingidos ficam próximos a embaixadas. Momentos depois, um homem-bomba se infiltrou disfarçado de cinegrafista e se explodiu ao lado de um grupo de jornalistas que estavam no local para cobrir o primeiro atentado. O chefe da polícia local informou que entre os mortos também estão 4 policiais que faziam a guarda do prédio do setor de inteligência. Horas depois, um homem-bomba atacou forças militares em Kandahar. 11 crianças que estudam perto do local foram mortas. Chamarai, chefe de fotografia da agência France Press, está entre as vítimas. Ele cobria conflitos no país há 15 anos. No enterro, uma mistura de emoção, indignação e revolta. Allahu Akbar. O religioso que realizou a cerimônia de sepultamento disse que os opressores que andam matando as pessoas inocentes, segundo Alá, irão direto para o inferno. A BBC, em sua rede social, informou que 2 horas após o ataque em Cabul, Ahmad Shah, de 29 anos, correspondente da TV estatal britânica no Afeganistão, foi assassinado na província de Khost, morto a tiros quando voltava para casa. Em mensagem postada na internet, o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade dos ataques em Cabul, dizendo que o objetivo era atingir o serviço de inteligência afegão. O comunicado, no entanto, não cita o ataque pontual aos jornalistas. A União Europeia condenou os atentados. Mesmo na guerra existem leis. Os civis e jornalistas que arriscam suas vidas para fazer seus relatos de locais perigosos e difíceis nunca devem ser um alvo. A União Europeia e a Comissão Europeia estão ao lado do povo afegão e dos jornalistas do mundo inteiro. Segundo Christophe Deloire, secretário-geral dos Repórteres Sem Fronteiras, grupo de imprensa especializado em zonas de conflito, esse foi o pior atentado contra a imprensa desde o início dos conflitos em 2001. Nos últimos 2 anos, 36 jornalistas foram mortos por terroristas no Afeganistão. De Paris, Luciano Júnior para o Leitura Dinâmica.
Triste e lamentável, né? Bom, mudando de assunto, na Coreia do Sul, o presidente Moon Jae-in disse o seguinte, que o líder norte-americano Donald Trump merece o Nobel da Paz por todos os esforços aí na tentativa de acabar com o programa nuclear da Coreia do Norte. Jae-in se encontrou com o ditador norte-coreano na semana passada em uma reunião histórica. Agora é a vez do republicano se encontrar com Kim Jong-un. O local e a data ainda não foram definidos, né, nem divulgados, mas tudo indica que o esperado encontro aí deve acontecer nas próximas 3 semanas. Agora a gente vai fazer uma viagem até a Holanda. O enviado especial da Rede TV, o Peterson Isidoro, foi conhecer o maior parque de tulipas do mundo. São 7 milhões de flores e um jardim super colorido. O ponto de partida para a nossa aventura de encher os olhos começa ainda do lado de fora do parque. Aqui, turistas de todo o mundo se misturam e aproveitam para os primeiros registros. Ah, quantas fotos ainda essa turma vai tirar até o fim do passeio. Entramos. E sabe aquele amor à primeira vista que falta fôlego e faz o olho brilhar? Pode apostar, você vai se apaixonar, se encantar. Estamos em Keukenhof, o maior parque de tulipas do mundo, que fica a menos de 30 minutos de Amsterdã, na Holanda. 7 milhões delas espalhadas no maior jardim de flores do planeta. É primavera na Holanda, época de ouro para os produtores que durante 10 meses trabalharam duro no cultivo e agora, com o desabrochar das tulipas, revelam uma beleza única aos mais de 1 milhão de visitantes que passam por aqui a cada temporada. Os tapetes coloridos, cheios de vida, jardins projetados com perfeição que hipnotizam. Silvana veio do Brasil e olha como ela definiu o passeio pelas calçadas de Keukenhof. Tudo, exatamente tudo. Não tem uma coisa específica que não me encanta. Tudo, as flores, a cor, o cheiro, as pessoas, o clima. Então, assim, é muito bonito, gente. Para Josh, funcionário do parque, cuidar daqui é muito mais do que um trabalho. É muito bom porque você vê reações maravilhosas das pessoas e os sentimentos pelo trabalho que faço. São os melhores. E não são só tulipas, não. Jacintos, narcisos, cravos, lírios. É um espetáculo de cores e perfumes. E que tal fazer um passeio de barco pelos canais que cercam as plantações do parque? Em terra firme novamente, perfumado pelo cheiro que exala das flores de Keukenhof, encontramos esses 4 ingleses que tiveram uma surpresa ao visitar o parque este ano. Nós já estivemos aqui antes, mas esta é a mais colorida que nós já vimos. Está realmente atrativo desta vez. O cheiro que os campos de flores exalam é surpreendente, é bonito. Tão bonito como o que a senhora viu é a história deste simpático casal. Ele, que esteve em Keukenhof 60 anos atrás, prometeu que um dia ia trazer a mulher. E não é que a nossa equipe flagrou esse momento, digamos, para lá de romântico. Afinal, romantismo não tem idade, não é mesmo? E ele cumpriu, é fantástico. Ele veio nesse mesmo período há 6 décadas. Depois de ver tanta beleza, você deve estar se perguntando quanto custa para conhecer este pequeno paraíso. Então, papel e caneta. O valor desta temporada custa 17 euros a entrada, algo em torno de R$ 75. Mas é bom lembrar que a visitação aqui só de março a maio. Lembram da Silvana, a mineira que não se cansou de tirar fotos em meio ao colorido de Keukenhof? Quem vir a Amsterdã tem que conhecer, vale a pena, é muito bonito. Peterson Isidoro, de Lice, na Holanda, para o Leitura Dinâmica. Na China, milhares de pessoas participaram do evento anual internacional de cartoon e animação na cidade de Hangzhou, que fica ali no sudoeste do país. Empresas de 85 países, como Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, enfim, todos participaram ali das exposições e fóruns também para debate. O público adora esse evento, já que nele são comercializados também jogos virtuais de última geração e edições raras de gibis, principalmente para os colecionadores. O festival está na 14ª edição.
lenda do pé grande a gente já conhece. E o monstrengo é assustador nos contos infantis. Agora imagine a história ao contrário, onde nós, humanos, somos considerados ameaçadores, pés pequenos. Olha só que pé pequeno! Ai, caramba! É o pé pequeno! Essa animação mostra o encontro entre as espécies e como elas constroem uma grande amizade. No idioma original, Channing Tatum, Zendaya e até o jogador de basquete LeBron James dão vozes aos personagens. A estreia é no dia 27 de setembro. Oi! Eu sou... Saíram as primeiras imagens da ficção científica King. Estrelada por Miles Truth, a produção conta a história de um ex-presidiário que, junto com um irmão adotivo, precisa fugir de policiais e gangues criminosas. A vantagem dos dois é uma arma misteriosa, que parece até ter vindo de outro planeta. No elenco, tem James Franco e Dennis Quaid. Por enquanto, a estreia está marcada para agosto, apenas nos Estados Unidos. No novo trailer de Venom, Tom Hardy se transforma no monstruoso personagem da Marvel. As imagens inéditas mostram com mais detalhes a origem do icônico vilão do Homem-Aranha e de como ele tem o poder sobre o jornalista Eddie Brock. Michelle Williams vive o par romântico de Hardy e Riz Ahmed, o antagonista da história. Venom estreia no dia 5 de outubro. Uma artista e ativista do Brooklyn decide lutar pela preservação dos indígenas. Essa é a trama de Woman Walks Ahead. As primeiras imagens tratam da história real de Carolyn Weldon. No século XIX, ela se juntou ao chefe de uma tribo para lutar contra a dominação americana. Jessica Chastain vive a protagonista. Sam Rockwell e Michael Grey-Weyes também estão no elenco. O longa chega aos Estados Unidos no dia 29 de junho. Por aqui ainda não há data específica. E para os eternos fãs de NSYNC, gente, o dia foi de reconhecimento. Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chassis, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick se reencontraram aí para ganhar a cobiçada estrela na calçada da fama de Hollywood. Olha aí. Nessa cerimônia eles agradeceram, claro, o apoio dos fãs, de todos que ajudaram a banda, né, durante a trajetória toda. E trechos de algumas músicas de sucesso foram relembrados aí também nesse evento. Right down the middle, guys. Joey! Right down the middle, guys. Ladies and gentlemen, I have no choice. E olha só, a segunda temporada da série de ficção brasileira 3% já está disponível via streaming. Essa trama mostra uma sociedade bem dividida. De um lado a escassez, de outro a abundância, algo que a gente está acostumado, né? E a luta pela sobrevivência é o tema central. Fernanda Vasconcelos, Maria Flor e Laila Garim completam aí o elenco. Os aprovados finalmente vão descobrir o que existe no outro lado. Um ano se passou desde a difícil seleção. Michelle fez de tudo para ser aprovada, porque queria vingar o irmão, que ela pensava ter morrido durante um desses processos. Muita gente tem a visão dela ser confusa e indecisa, mas na verdade é que as crenças dela vão caindo na frente dos olhos dela. Então ela se vê obrigada a mudar de trajeto. Bruno Fagundes faz o papel do irmão de Michelle. O meu personagem é super intenso, todas as cenas que a gente desenvolveu, a gente burilou muito, a gente trocou muito para ver onde a gente podia melhorar, crescer, amadurecer juntos. Na segunda temporada tem novos atores, entre eles Fernanda Vasconcelos e Maria Flor. A dupla forma um casal e, ao contrário dos outros, as personagens não passaram pelo processo. É que elas fazem parte do grupo de fundadores do Mar Alto. A Samira é uma menina rica do continente, que por conta do pai dela, que é um grande empresário, consegue o financiamento para começar a construir o Mar Alto. A personagem se chama Laís e ela é uma cientista também que mora no continente e teve uma vida toda de restrições, sem grana, uma família muito humilde e que é selecionada para fazer parte da equipe que vai construir o Mar Alto.
Outra novidade é Laila Garim. Marcela é chefe de divisão militar. Por ela, eu acho que é o contrário. Algumas pessoas, sim, têm que ter privilégios, algumas famílias têm que ter privilégios, e você realmente, é por seu mérito que você tem acesso a essas coisas. E acho que ela se alimenta dessas diferenças, dessas desigualdades, e ela é capaz de qualquer coisa para se manter no poder e para que as coisas continuem assim como são. No continente, onde vive a maioria, existe uma organização chamada Causa, que luta não contra o mar alto, mas sim contra a forma que limita as pessoas de chegarem lá. Tem dois lados nessa história. Quem quer o processo e quem não quer. Aos 20 anos de idade, todo cidadão tem o direito de participar do processo, que é a única chance de passar para o tal paraíso. Rafael é um dos infiltrados da Causa que conseguiram passar e faz parte dos 3%. Mas e agora? Pela primeira vez na vida, fazer coisas tão pequenas como, não sei, tomar um banho quente quando quiser, comer uma comida boa, beber uma água potável, coisas que são gigantes para eles, pra gente é tão comum, mas para eles faz uma diferença muito grande. E poxa, eu acho que tem dois lados. O primeiro, de realmente virar e falar, cara, isso daqui é muito bom, como é que eu não vou me seduzir por isso? E por outro lado, falar, cara, todo mundo merecia isso. Fernando e Joana foram eliminados no fim da primeira temporada e voltaram ao continente. Mas tá tão linda, tão elegante. Passou Maralto, é muito Maralto. Muito, né? Deu um pulinho lá só pra pegar uma roupa emprestada. Eu voltei. Prefiro morrer tentando mudar alguma coisa do que continuar me escondendo. Na segunda, ela se vê com uma vontade de mudar as coisas e percebendo que pra mudar as coisas ela vai ter que mudar em coletivo. Então ela vai ter que confiar. Esse desafio de confiar em outras pessoas, confiar que essas pessoas estão lutando pelo mesmo que você está lutando. O processo 105 não vai acontecer. Relembrar um amor passado é doloroso até pro fantoche de Ed Sheeran. No clipe de Happier, o cantor sofre por uma ex-namorada que já está com outro. É uma das faixas do álbum que o britânico lançou em março do ano passado. E el anillo pa' quando? O funk brasileiro é sucesso internacional, viu, gente? Até Jennifer Lopez se rendeu à batida. No clipe de El Anillo, a cantora aparece ali toda poderosa, como rainha, rodeada de ouro e brilho. E claro, a música não perdeu a característica dançante que só ela sabe fazer. O clipe conta com a participação do ator Miguel Ángel Silvestre, da série Sense8. Por falar em música, olha só, o DJ brasileiro Alok lançou um vídeo para a canção Ocean, que tem parceria com Zibo e o artista de rua Iro. Os atores Rodrigo Santoro e Marina Rui Barbosa protagonizam essa história aí, que é de um homem bem-sucedido que descobre que tem uma doença grave. Com a experiência, ele passa então a enxergar a vida de uma forma especial, relembrando os erros e acertos. Alok disse que essa canção foi inspirada numa fã de 12 anos de idade que sonhava em conhecer o mar, só que morreu de câncer antes que pudesse realizar esse desejo. No Rio de Janeiro, a peça Confissões de um Senhor de Idade conta a história de vida do ator Flávio Migliaccio. A próxima temporada do espetáculo estreia no dia 18 de maio no Centro Cultural dos Correios e está imperdível. É uma autobiografia. Com 83 anos de idade, boa parte deles no teatro, cinema e na televisão, o que não faltam são boas histórias para contar. Eu cheguei num ponto da minha vida que
a única coisa que eu tenho que fazer é isso, é contar o que aconteceu, né? O ator paulista, descendente de italianos, herdou da família a veia cômica e o talento para as artes. O italiano gosta de brincar, gosta de fazer piada, gosta de gozar os vizinhos, entendeu? Então eu vivi nesse mundo da comédia. Vivi no mundo da comédia. Além disso, eu gostava muito dos filmes da comédia italiana. O personagem que Flávio escolheu para ajudá-lo a contar a história dele é o próprio Deus. Apesar de ser ateu, ele tem na cabeceira da cama, na peça, 2 Bíblias. Livro que estudou durante 10 anos para escrever o espetáculo. Deus é vivido por Luciano Paixão. Na peça, ele encarna no corpo de um mendigo e traz a cópia da autobiografia para analisar se Flávio vai ou não para o céu. Preciso falar com você. Quem é você? Deus! Socorro! Polícia! Flávio, esquece o jeito que eu tô vestido. Esquece essa minha roupa. Eu sou Deus. Em todo momento tem um embate, né? Tem as conclusões, né? Sugestões, né? Tudo o pensamento do autor, né? do Flávio, do personagem colocado para fora, e assim também como tem o Deus. Ele é interrogado em determinado momento, né? Mas ele tem também a sua própria impressão sobre a realidade. E pensar que Flávio quase virou padre, mas se desiludiu com alguns mistérios da Bíblia. Deus, antes de criar o homem, ele criou o animal doméstico. Como é que pode isso? E eu achava isso estranho. Meu filho, quem criou o firmamento, a terra, os animais, o homem? Sabe o que é, seu Deus? Não encontraram ainda prova científica, nem que o senhor existia e nem que não existia. Bom, e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de cultura. Agora vamos mudar de assunto. O ex-secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, teria recebido uma mesada de R$30 mil num esquema de propina durante a gestão de Sérgio Cabral. Essa informação foi dada pelo delator Carlos Miranda, responsável por recolher e distribuir a propina do grupo criminoso comandado pelo ex-governador. Ainda segundo o depoimento, os valores eram entregues à esposa de Beltrame, Rita Paz. O ex-secretário ficou 10 anos na gestão e foi o responsável pela implantação das unidades de polícia pacificadora, as conhecidas UPPs. Em nota, o Beltrame respondeu, declarou o seguinte, que já foi caluniado algumas vezes e que a acusação, além de ser fantasiosa, não tem pernas. Miranda também disse que o atual governador, Luiz Fernando Pezão, recebeu uma mesada de R$150 mil por mês durante os 7 anos em que foi vice de Cabral. O governador repudiou o que chamou de mentiras. O sindicalista que foi baleado em um acampamento pró-Lula nesse sábado no Paraná já deixou a UTI. A repórter Débora Oliveira está na sede da Polícia Federal em Curitiba e tem os detalhes. Jefferson de Menezes teve alta da UTI no final da tarde dessa segunda-feira e foi para um quarto de enfermaria no Hospital do Trabalhador, aqui mesmo em Curitiba. O boletim médico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná disse que o estado em geral de saúde do Jefferson é bom. Ele se recupera bem e já conversa com familiares. Jefferson foi atingido de raspão no pescoço por uma bala na madrugada do último sábado, quando voluntariamente fazia a segurança do acampamento Marisa Letícia, montado a 800 metros de distância daqui da sede da Polícia Federal do Paraná. Na ocasião, uma mulher também foi atingida por estilhaços de bala no ombro. A polícia ainda está investigando o caso. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um homem passa caminhando, em seguida ele volta correndo e efetua 2 disparos. 4 testemunhas já foram ouvidas. Uma delas disse que esse homem passou primeiro em um veículo xingando os manifestantes do acampamento. Os manifestantes revidaram com pedras e fogos de artifício. O motorista fez ameaça. E 15 minutos depois, o homem volta e efetua os disparos. A testemunha não soube afirmar se o motorista é o mesmo homem que efetuou os disparos. Por isso, a polícia continua investigando para identificar o atirador, que deve responder por tentativa de homicídio. E o presidente Michel Temer antecipou o pronunciamento do Dia do Trabalho e aproveitou para anunciar o reajuste do Bolsa Família. Vamos escutar um trechinho. E você, trabalhador que procura trabalho, não perca a esperança. O Brasil está crescendo e a cada dia estamos criando mais postos e mais oportunidades. Nesse 1º de maio, o presidente da República não poderia deixar de mostrar serviço.
Por isso, anuncio que acabo de autorizar o reajuste do Bolsa Família. E também renovei o programa Luz para Todos, que beneficiará mais de 2 milhões de pessoas que não têm sequer um bico de luz. O projeto do novo salário mínimo está encaminhado. Será o maior salário mínimo da nossa história. É isso. Enquanto alguns passam o dia criticando, a gente passa o dia trabalhando. Bom, em relação ao Bolsa Família, o aumento será de 5,67% e o benefício médio de R$ 187. E com o avanço das investigações da Polícia Federal, o presidente Michel Temer cancelou alguns compromissos. Só que o Palácio do Planalto nega que essa alteração aí na agenda tenha relação com todas essas acusações e polêmicas. O primeiro compromisso cancelado foi a participação do presidente na abertura de uma feira de agronegócios em Ribeirão Preto, marcada para hoje. Michel Temer permaneceu em Brasília, onde se reuniu com ministros. Também foi cancelada a viagem que Temer faria à Ásia. Ele embarcaria no próximo sábado e passaria por Singapura, Tailândia, Indonésia e Vietnã. Essa foi a segunda vez que a visita à Ásia foi cancelada. A mudança de agendas coincide com o acirramento das denúncias contra Temer. A Polícia Federal suspeita que o presidente tenha usado compras e reformas de imóveis em nome de familiares para lavar dinheiro de propina. Na próxima quinta-feira, a filha do presidente, Maristela Temer, prestará depoimento sobre uma reforma feita no apartamento dela. A obra teria sido paga por um amigo de Temer, o coronel João Batista Lima, que é suspeito de ser o intermediário dos pagamentos ilícitos. Em nota, o Palácio do Planalto negou que as mudanças de agenda tenham relação com as investigações. Afirmou que somente pessoas desinformadas espalhariam uma versão tão inverossímil. O motivo do cancelamento seria a urgência em votar o projeto de lei que libera mais de R$1 bilhão para o pagamento de uma dívida deixada pela Venezuela e por Moçambique. Fiador dos dois países, o Brasil precisa quitar a dívida até o dia 8 de maio para não ficar com o nome sujo no mercado financeiro internacional. O projeto que libera o dinheiro está na pauta de amanhã do Congresso. Se Temer viajasse, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, também teriam que viajar para não ocuparem a presidência da República. A lei eleitoral não permite que eles se candidatem à reeleição caso ocupem o cargo 6 meses antes da votação. A ausência deles torna praticamente inviável qualquer votação no Congresso. Bom, gente, terminou agora há pouco, à meia-noite, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Quem não declarou está sujeito aí a uma multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido. Além disso, o contribuinte terá também restrição no CPF e não poderá fazer empréstimos ou emitir passaporte, hein? Lembre disso. O primeiro lote da restituição começa a ser pago no dia 15 de junho e a expectativa aí da Receita é que 28.800.000 contribuintes tenham entregue a declaração. Olha essa imagem aqui, gente. No meio dessa onda gigante tem um brasileiro. O nome dele, para quem não conhece, Rodrigo Coxa. O surfista deixou todo mundo de boca aberta ali ao enfrentar a maior onda da história do esporte. É muita moral. 24 metros e 38 centímetros de altura. Esse feito aconteceu em novembro do ano passado, na cidade portuguesa de Nazaré. Só que a Liga Mundial de Surf só fez o anúncio oficial mesmo nesse domingo. O Rodrigo quebrou o antigo recorde, que era de 23 metros e 77 centímetros, do norte-americano Garrett McNamara. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Fernando de Carvalho Lopes, foi afastado do clube onde trabalhava em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Em nota oficial, o MESC explica que a decisão foi tomada após denúncias de abuso sexual. Da seleção, ele está afastado desde 2016, quando apareceram as primeiras acusações. A boa notícia hoje no esporte fica por conta de Laís Souza. A ex-ginasta postou esse vídeo aqui nas redes sociais mexendo os ombros numa sessão de fisioterapia. A imagem é animadora. Laís ficou tetraplégica, ou seja, perdeu as funções dos braços e das pernas depois de sofrer uma grave lesão medular num acidente de esqui em 2014, pouco antes dos Jogos Olímpicos.
Torcedores do Barcelona invadiram as ruas da cidade nesta segunda-feira. É que o time conquistou o campeonato espanhol de maneira invicta. Contra o La Coruña, o placar foi de 4-2 para o Barça, com direito a hat-trick de Lionel Messi. Bom, gente, nessa segunda, o América Mineiro completou 106 anos de história e comemorou a data com vitória no Brasileirão. Olha que beleza! América Mineiro e Vitória jogaram no estádio Independência. O Coelho abriu o placar com Marquinhos, que aproveitou ali a bobeira da zaga adversária. Serginho caprichou nesse cruzamento e aí o Rafael Moura usou a cabeça. 2-0 América. Na cobrança de falta de Wallison, Pedro Botelho desviou e diminuiu. 2-1, fim de papo. A partida entre Santos e Vasco, válida pela terceira rodada do Brasileirão, foi adiada para o dia 16 de julho. É que o Peixe tem compromisso na Libertadores nesta terça-feira. Bom, gente, para quem pensa que exposição de arte é algo apenas para se observar, pode se surpreender, viu? A gente vai mostrar agora nessa reportagem uma exposição em que o visitante pode tocar, participar, até ser embalado a vácuo. Já pensou? Eu estou falando do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que acontece no Rio de Janeiro. Tem artista de tudo quanto é canto do mundo. Roda aí. Uma experiência imersiva, interativa, um mergulho em um novo mundo onde a arte encontra a tecnologia e onde real e imaginário se misturam. Os óculos de realidade virtual estão por toda parte, mas as experiências físicas, como ser embalado a vácuo ou ser pressionado por 2 objetos infláveis, também estão disponíveis. Eu me senti bem confortável. E, sei lá, parece que a sua coluna volta para o lugar, você sai dali totalmente relaxada. A exposição disruptiva do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica apresenta os trabalhos de mais de 85 artistas de 29 países. É uma nova forma de fazer arte e de experimentar um mundo de novas percepções. O que importa pra gente não é necessariamente a tecnologia, mas como o artista se apropria da tecnologia para criar uma obra de arte, para criar uma poética, uma estética, agora dentro desses conceitos ou dentro desses, vamos dizer assim, dessas invenções baseadas na tecnologia. Este colchão robô, formado por 27 motores, pode criar situações agradáveis ou desconfortáveis para quem usa. Ainda bem para a Liliane que a experiência foi boa. É uma sensação muito boa, você sente o corpo todo relaxar, né? Uma coisa assim, interessante, porque ela estava explicando que é conforme o som da música. Então, através do seu corpo vai mexendo conforme a música que vai tocando ali. Então, é uma coisa muito deliciosa, muito boa mesmo, você se sente relaxado. Nessa atração aqui, o visitante entra em um cilindro, se senta aqui nessa cadeira e ao acionar um botão, tem a sensação de estar no meio de um tornado. É uma forma divertida de conhecer a força da natureza. Além de você presenciar a obra de uma forma visual, você interage com ela. Isso é fundamental para que possa estimular o público carioca a comparecer ao evento. Os visitantes podem até fazer arte com a arte. É só compor a própria música com os pés. A gente meio que brincou, cada um fica em um canto e vamos ver o que sai. Aí, conforme foi saindo o som, a gente foi se divertindo. A exposição, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, até o dia 4 de junho, é mais do que um mergulho em um universo fantástico. É um lugar onde sonhar é permitido e incentivado. Agora é o seguinte, gente, vamos ver essa imagem aqui. Você sabe o que são as chuvas de monções? As imagens são super legais, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, depois do intervalo, e explicar também para você o que significam. É daqui a pouquinho, hein? Tô te esperando aqui. Leitura Dinâmica já está de volta e olha, gente, um dos maiores centros financeiros no mundo, Hong Kong, na China, chama bastante atenção pela exuberância da arquitetura, certo? Alguns prédios são enormes, outros muito diferentes, despertam ali a curiosidade por um furo no meio da construção, por exemplo. A gente vai dar uma espiadinha nessa reportagem com o nosso correspondente Marcelo Espíndola. Buracos que remetem à arquitetura contemporânea, mas bem no meio das torres, num lugar de apartamentos.
Seriam eles apenas parte de um estilo arquitetônico? Estas belezas da arquitetura e engenharia civil dão margem à curiosidade, imaginação e crendices. Para muitos chineses, estes buracos são portais por onde os dragões espirituais que vivem na montanha passam para tomarem banho no mar. E vão mais além, dizem ainda que os que moram nestes prédios com buracos são felizes porque não impedem a passagem dos dragões. Michael Chang, especialista em Feng Shui, a técnica chinesa que estuda supostos bons e maus fluidos no ambiente, explica que o buraco, além de artístico, é funcional e exigência do governo. Em alguns casos é exigido que edifícios com blocos muito grandes também tenham esse vão para que a ventilação possa passar para dentro da ilha. Outra peculiaridade dos edifícios de Hong Kong é a altura. Prédios de 70 até 100 andares são comuns por aqui, mas neste caso não há superstição nenhuma, é pura necessidade mesmo. A região tem cerca de 7 milhões de habitantes que vivem em uma área com apenas 220 quilômetros quadrados, já que o restante da ilha é montanhosa ou reserva ambiental. Isso equivale a 32 mil pessoas por quilômetro quadrado. Para se ter uma ideia, São Paulo possui cerca de 7 mil pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente para pouco espaço. E se esta altura toda é solução para abrigar tanta gente, também é problema. Essa região vai sofrer com problemas de ventilação. Este é um dos problemas que causam doenças respiratórias que já são conhecidas em Hong Kong. E de tanto olhar os espigões, o pescoço até dói. São tantos que dá até tontura. Então é melhor aderir à recomendação chinesa. Sempre equilíbrio e moderação. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Leitura Dinâmica. Bom, gente, o Observatório do Tempo da Austrália registrou em time-lapse, que é aquele recurso que tira várias fotos, né, vários frames em alguns segundos, a chuva de monções. As imagens ficaram super legais, elas foram feitas durante todo o mês de março e liberadas só agora. Esse fenômeno climático aqui acontece quando ventos mudam de direção conforme a estação do ano. Ficou bem bacana, né? Leitura Dinâmica de hoje fica por aqui, comecinho de semana, amanhã é feriado, aproveite bastante com a família. E a gente está de volta à meia-noite. Tchau!